Olá, meus irmãos e amigos, nós vamos dar sequência ao curso sobre a revelação de Deus para os últimos dias e vamos estar falando nessa segunda aula a respeito da aliança profética. Então, na primeira aula, nós falamos a respeito do conflito entre os descendentes de Abraão, Ismael contra Isaac e depois na geração futura, Esaú contra Jacó. E eu estava mencionando a respeito deste ódio entre os irmãos, um ódio dos descendentes ismaelitas ou edomitas, filhos de Esaú, as nações árabes contra a descendência de Isaac e Jacó, os filhos de Israel. Então, um conflito milenar entre árabes e israelenses. E eu quero trazer nesta aula esta aliança entre esses dois irmãos, ou dentro do momento que nós estamos vivendo, dentro das negociações de paz que estão sendo estabelecidas entre árabes e israelenses para resolver esse conflito milenar, falar exatamente do pacto abraâmico, e que está profetizado na palavra de Deus. Então, nós vamos falar nesta aula a respeito do livro de Obadias. É um livro de uma página só, um capítulo só, muitas pessoas passam batido e não vê a realidade e a profundidade deste livro para os dias atuais que nós estamos vivendo. Então, Obadias, capítulo 1, verso 1, fala que a visão de Obadias a respeito de Edom, que é Esaú. Gênesis 36 fala que Edom é Esaú e traz ali toda a descendência desse homem, Edom ou Esaú, de povos árabes e aliançados com a descendência de Ismael, da geração anterior do ódio entre Ismael contra Isaac, como eu tinha mencionado. E aqui está falando o seguinte, né? Temos ouvido a pregação do Senhor, foi enviado aos gentios um emissário dizendo: levantai-vos, levantemo-nos contra ela para a guerra. Está falando então de um homem, de uma palavra profética, de um levantamento de ódio, de guerra contra a nação árabe. Por quê? Porque eles estão causando atentados terroristas, estão islamizando o mundo todo e estão imprimindo a Sharia nos países onde eles estão entrando. E aqui está falando de um emissário, de uma palavra profética, assim, vamos nos levantar em guerra, basta de toda esta violência que tem sido praticada, ou essa invasão islâmica que está acontecendo no mundo inteiro. E muito mais do que isso também, esses atentados terroristas, o medo, o pânico mundial a respeito dos atentados terroristas ou de guerras e rumores de guerras que Jesus falou que estariam acontecendo nos últimos dias. E diz o seguinte, na sequência do texto aqui: eis que te fiz pequeno entre os gentios, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Está falando aqui deste povo habitando em lugares desertos, em lugares de covas, em lugares de fendas das rochas, e está falando de um povo altivo que tem soberba no seu coração e tem o desejo, sim, de implantar o islamismo como uma religião oficial de todos os países e implantar, então, as leis do Alcorão para que todas as nações da Terra se submetam. E eles tratam as pessoas de outras nações como pessoas que têm que ser vencidos, né? Que têm que ser derrotados, que têm que ser escravizados, e com a sua religião, com Alá, o único Deus, e com Maomé, seu profeta. Então, existe uma soberba, uma altivez, uma tentativa exatamente de ganhar o mundo. E eles estão, assim, invadindo todas as nações da Terra, e, como Deus prometeu para Abraão, eles serão e são uma grande nação, a grande nação islâmica. Mas ele fala que a soberba do teu coração te enganou, porque eles serão destruídos. Ele fala assim no versículo 4, se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali eu te derrubarei, diz o Senhor. E por que existe uma sentença contra os povos árabes, descendentes de Edom, nessa palavra de Obadias? Porque exatamente o Esaú odiou de morte a Jacó. E Deus estabeleceu que a herança para os filhos de Abraão seriam através de Jacó, e através dessa descendência de Jacó, que é Israel, viria o Salvador, para ser bênção de todas as famílias da terra. Então nós estamos falando de um plano arquitetado pelo inimigo das nossas almas, pelo inimigo de Deus, pelo inimigo de Israel, de destruir este povo, e aqui vem uma sentença contra aquele, o diabo e Satanás, através dessa genealogia que odeia
a nação de Israel, que não quer que Jesus Cristo reine sobre todas as nações, para abençoar todas as famílias da terra. E por isso Deus está falando, ainda que você se eleve como águia, eu vou te derrubar. Porque vai ser estabelecido o plano perfeito de Deus e todas as famílias da terra serão abençoadas, porque Jesus Cristo, o filho deste homem Israel, né, descendente israelita, vai estar assumindo o trono das nações e trará um tempo de paz, de vida eterna para todas as nações, experimentando a presença de Deus e a manifestação da sua bênção sobre todos. E então, continua dizendo o texto no versículo 5, se a ti viessem ladrões ou assaltantes de noite, como estás destruído? Não furtariam que lhes bastasse? Se a ti viesse os vindimadores, não deixariam algumas uvas? Como foram rebuscados os bens de Esaú? Como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos? E aqui, uma coisa muito interessante, exatamente o interesse internacional pelos tesouros escondidos dos descendentes de Esaú. E nós estamos falando de países árabes que têm como tesouros escondidos o petróleo, que significa riqueza, que significa poder. E os estrangeiros têm interesse naquela região, não porque querem necessariamente uma negociação de paz, que querem resolver o conflito árabe-israelense, ou querem fazer um pacto abraâmico, mas têm interesses econômicos e financeiros, e estão sendo rebuscados os tesouros de Esaú, né? E eles estão buscando avançar e conquistar ali aquela região exatamente para ter poder através das finanças, da economia mundial, ter um controle da economia mundial, porque ali sim estão a maior riqueza petrolífera, né, nos territórios dos descendentes de Esaú. Né? E aqui ele está falando dessa forma. E aí está falando de uma situação que é muito importante nós entendermos. Ele fala assim no versículo número 7, todos os teus aliados te enganaram. Os que gozam da tua paz te enganaram e prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há em Edom entendimento. O que está falando aqui? Está falando de uma aliança que vai ser estabelecida com os descendentes de Edom, com os povos árabes. Mas está falando que esses aliados enganaram, fizeram uma aliança e essa aliança foi rompida. Eles falam assim, os que gozam da tua paz, ou seja, com quem os árabes farão a paz, vão estar enganando e roubando exatamente os bens de volta de Esaú. Né? Está falando assim, então, colocaram armadilha sobre os teus pés e em Edom, os descendentes de Esaú, não há entendimento. Uma coisa muito interessante aqui também, na palavra traduzida, na tradução corrigida da Bíblia, a palavra aliados fala sobre confederados. Os teus confederados te levaram até a fronteira, até fora dos seus limites. Estamos falando de uma aliança com os descendentes árabes, descendentes de Esaú. Fala que haverá uma discussão a respeito de fronteiras ou dos limites da terra. Está falando sobre os bens de Esaú, os tesouros escondidos de Esaú. Está falando também de uma aliança de paz, mas aqueles que vão usufruir da paz vão enganar e vão quebrar a aliança com os descendentes de Esaú. Estamos falando aqui, quando menciona confederados, estamos falando sobre a confederação, que quer dizer o estabelecimento de dois estados aliançados. Estamos falando aqui de um acordo que vai ser internacional para estabelecer um Estado árabe ao lado de um Estado judeu. E a sequência do texto fala a respeito disso, que nós vamos ver nessa sequência. Diz assim, porventura não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que eu farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? Os teus poderosos, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Está falando sobre um levante contra os descendentes de Esaú, levados à matança por causa de algo que está acontecendo ali. Os poderosos de Esaú vão ser exterminados. E por causa do quê? Versículo 10 diz assim, por causa da violência feita a teu irmão Jacó.
cobrir-te-á a confusão e serás exterminado para sempre. Estamos falando de um ódio de Esaú contra Jacó. Estamos falando de um ódio dos descendentes árabes contra a nação de Israel. Estamos falando de uma confederação, um acordo de paz, criando dois estados confederados, estabelecendo limites, estabelecendo fronteiras. E é exatamente isso que está sendo proposto através do pacto abraâmico, um pacto internacional, para que haja paz naquela região, para que haja, então, interesses sendo resolvidos ali, inclusive o poderio econômico, financeiro, mundial. Então, nós estamos falando a respeito desse assunto que está descrevendo nesse texto aqui. E diz, da seguinte forma, Obadias 1:11, no dia em que, estando tu presente, no dia em que estranhos levaram cativos os seus exércitos, ou então estranhos levaram os seus bens, na versão atualizada, diz assim, no dia que estando tu presente, Esaú, os estranhos levaram os bens de Israel, levaram cativo o seu exército. Os estrangeiros entraram pelas portas de Israel e lançaram sorte sobre Jerusalém. Tu eras mesmo um deles. Então estamos falando de estrangeiros, estamos falando de estranhos, não árabes e não judeus, impondo uma aliança, um pacto abraâmico entre dois estados confederados, estabelecendo limites e tirando, no primeiro momento, os bens de Israel para dar aos árabes. E desde 1948, quando a nação de Israel passou a existir, depois de votado na ONU, em novembro de 1947, após a Segunda Grande Guerra Mundial, o Estado de Israel passou a existir, 14 de maio de 1948, e os estados árabes ao redor se levantaram em unidade para destruir a nação de Israel. E houve guerras, diversas guerras entre os árabes contra o povo judeu, contra o Estado de Israel. E nestas guerras que aconteceram, em todas elas, Israel venceu essas guerras e conquistou os territórios árabes que eram dessas nações. E então, até, inclusive em 1967, na famosa Guerra dos 6 Dias que aconteceu, em junho de 1967, Israel em 6 dias triplicou o seu território. Avançou sobre a península do Sinai, tomou a Cisjordânia, tomou a faixa de Gaza e estava entrando no Cairo até que houve um tratado de paz antes que Israel invadisse o Egito e tomasse posse ali do Egito também. Mas naqueles dias, então, Israel conquistou a cidade leste, a parte leste da cidade de Jerusalém, que estava dividida pelo pacto que foi estabelecido em 1947, com a criação de Israel em 1948, com Jerusalém dividida, e a parte leste fazia parte do Estado que seria o Estado palestino. E aqui está falando dos estrangeiros estarem estabelecendo um pacto contra Israel, dando benefícios para a nação árabe, para Edom. Edom estava presente, Edom estava na presença de Jacó, um acordo de paz ali também, confrontando e roubando os bens. Os estrangeiros tirando os bens de Israel e lançando sorte sobre a cidade de Jerusalém. O que está acontecendo nos dias atuais é exatamente essa situação. Há necessidade de fazer um pacto abraâmico entre os descendentes de Abraão, Ismael, Isaque, Jacó e Esaú, e um ódio árabe milenar está sendo considerado, e então Israel vai ter que entregar os seus bens, entregar os territórios ocupados. Então a força do exército que está dizendo aqui, exatamente isso, entregar territórios ocupados pelos exércitos israelenses, que estão sob domínio político de Israel, entregar para que haja um Estado palestino. E a reivindicação palestina é que Israel ceda e volte aos limites de 1967, entregando a parte leste da cidade de Jerusalém para ser a capital do Estado palestino. A cidade de Jerusalém dividida, metade capital do Estado palestino, metade capital do Estado de Israel. Então estamos falando sobre essa situação, um pacto abraâmico que vai ser estabelecido para que então haja paz. E só que na sequência do texto, no versículos 12, 13, 14, fala da seguinte maneira, que é um dia de calamidade, é um dia de destruição,
é um dia de angústia para Israel, porque nesse dia do pacto abraâmico sendo estabelecido, Israel vai estar roubado dos seus bens, vai perder a força do seu exército, vai ter a cidade de Jerusalém dividida. É um tempo de calamidade que virá sobre a nação de Israel por ter que entregar a seus territórios e a cidade, especificamente Jerusalém, em troca da paz. Vamos falar de paz e segurança, mas em determinado momento, este pacto de paz e segurança, que vai ser estabelecido durante um período de 7 anos, vai ser quebrado. Na metade dos 7 anos de paz e segurança, virá uma repentina destruição. E tem a ver muito com a manifestação do anticristo, como nós vamos ver nas aulas seguintes, falando a respeito das profecias que falam a respeito desta aliança. Neste momento, é muito importante entendermos que, por exemplo, no versículo 13, fala assim, que no dia da calamidade de Israel, os descendentes de Edom lançaram mão dos seus bens, pararam nas encruzilhadas para matar os descendentes de Jacó. A violência praticada contra Jacó. E por isso, então, quando Jesus vier para estabelecer o seu reino, Jesus vai trazer este juízo sobre a nação de Edom, sobre os descendentes ismaelitas e edomitas, porque estão se levantando contra a nação de Israel e a cidade de Jerusalém, que foi escolhida por Deus para ali fazer habitar o seu nome para sempre. De onde Jesus vai governar sobre todas as nações e trazer a bênção sobre todas as famílias da terra. Então está falando desta forma, deste tempo, desta geração. Tanto que depois, no versículo 15, fala assim, porque o dia do Senhor está perto. Então está falando do tempo da vinda de Cristo, do estabelecimento do reino de Deus aqui na terra, com Jesus governando sobre a cidade de Jerusalém, estabelecendo juízo contra aqueles que se levantam contra o estabelecimento do seu reino e contra a sua palavra de ordem, de bênção para todas as famílias da terra. Aqui ele está falando, o dia do Senhor está perto sobre todos os gentios. Então não é somente sobre ali a nação de Israel, todas as nações da terra estarão debaixo do domínio do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. E diz, versículo de número 17, no Monte Sião haverá livramento, e este monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas heranças. E a casa de Jacó será fogo, e a casa de José uma chama, e a casa de Esaú será palha. Então está falando sobre esta vingança que será sobre aqueles que destroem a terra, que querem impedir Jesus Cristo de ser o Senhor a partir de Jerusalém, que o herdeiro de Abraão, de Isaque e de Jacó, o filho de Davi, Jesus Cristo, seja o rei e senhor sobre toda a terra. Mas haverá então esse juízo sobre aqueles que tentam impedir o projeto e propósito de Deus que é eterno e a palavra de Deus que vai se cumprir, estabelecendo o reino sobre todas as nações. E aí ele diz assim, subirão salvadores ao monte Sião, Obadias 1, 21. Salvadores para julgarem o monte de Esaú e o reino será do Senhor. Nós vamos ver o reino de Cristo sendo estabelecido sobre a nação de Israel. O rei Jesus vai sentar no trono na cidade de Jerusalém e todas as famílias serão benditas, como ele programou e estabeleceu desde os tempos da antiguidade, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Então, Deus quer que todas as famílias sejam salvas e, infelizmente, há pessoas e decisões, há um ódio contra o plano de Deus. Há pessoas que são instigadas pelo inimigo tentando bloquear que Jesus Cristo seja o Senhor e Rei de toda a terra. Mas o que Deus prometeu e profetizou será estabelecido. Estamos vendo esses dias em que o dia do Senhor está perto. Então, quando nós estamos vendo os estrangeiros negociando a paz e a segurança no Oriente Médio, estabelecendo limites para a terra, para criar-se um Estado palestino, estão querendo exatamente tirar os bens de Israel para dar aos árabes nesse primeiro momento. Tá? Então, estamos vendo um lançamento de sortes, uma decisão a respeito do Estatuto de Jerusalém, de quem vai ser a capital. Estamos vendo que o dia do Senhor está perto. Por isso temos que estar atentos à palavra profética. E nós vamos na próxima aula falar mais detalhes a respeito desta aliança, deste pacto abraâmico, de como será, o que será estabelecido e os tempos e as épocas que nós estamos presenciando neste momento, diante dos nossos olhos.
Então, que a graça de Deus possa estar sobre cada um de nós, para termos os ouvidos abertos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Onde nós, como igreja, entramos nessa história? Como nós vamos interferir nesse processo? Quando será o dia do arrebatamento? São coisas que nós vamos tratar sobre este momento histórico que nós estamos vivendo. E eu quero então convidar você para dar sequência na assistência a essas aulas. Nós vamos estar falando a respeito mais desses detalhes, porque nós estamos vivendo os dias em que o reino de Cristo está perto para ser estabelecido sobre todas as nações e, segundo a vontade de Deus, você pode participar deste reino, você e sua família podem ser abençoados do Senhor e partes desta herança. Que a graça de Deus seja sobre todos nós, e nós vamos estar falando depois, na próxima aula, a respeito das profecias de Daniel, das 70 semanas de Daniel, e a última semana, os últimos 7 anos deste pacto que está aqui descrito em Obadias, que está dando início, então, a este novo tempo profético que nós vamos estar vivenciando nos próximos dias. Que Deus abençoe e eu aguardo você para estar participando das próximas aulas, falando a respeito desse tempo e desta geração que nós vamos ver a glória de Deus manifesta. Grande abraço e Deus abençoe cada um de nós.